cena é madrugada, passos ao redor da casa, batida na janela, na porta, pessoas chamando, gritando, medo, muito medo. Vem se divertir com essa história de suspense. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Diversão, Inspiração ou uma Boa História. Histórias inspiram, histórias divertem, histórias emocionam, conectam pessoas. E todo mundo tem, com certeza, uma boa história para contar. Eu sou a Paula Restituti e nessa temporada eu recebo amigos para que eles nos contem uma história real. E hoje está aqui comigo minha querida amiga Nadir. Quem é a Nadir? A Nadir, ela foi minha professora de catequese há uns 10 anos mais, acho que uns 12 anos atrás. E a gente se encantou, eu e o Alexandre, a gente se encantou pela Nadir e pelo Carlos. E a gente se tornou até catequista também depois, né, Nadir? E aí veio nossa convivência. A Nadir é aquela pessoa que você quer ficar perto, que sabe ouvir, que tem uma fala mansa, doce, é uma delícia estar com a Nadir, vocês vão ver como é bom. Nadir, seja muito bem-vinda e eu estou super ansiosa para saber o que você trouxe para a gente hoje, diversão, inspiração ou uma boa história? Ah, que bom, Paula, uma delícia estar aqui conversando com você também. Eu tenho muitas histórias, mas essa história eu acho que é diversão, com um pouco de mistério, talvez. Ah, que legal! Vamos lá, estou animada. Porque quando você me convidou, né, para fazer isso, eu fiquei pensando, falei, nossa, eu não tenho histórias. Minhas histórias estão ligadas a filhos, casamentos, a gente lembra mais as histórias desses momentos, né? Mas daí eu fui buscar e foi incrível, porque daí eu fiquei, nossa, eu tive um momento meu, né? Eu fui uma jovem, eu fui criança, né? E aí a gente vai buscando e ver quantas coisas bonitas aconteceram, quantas histórias interessantes, né? É muito legal isso, né? Eu acho que assim, o objetivo desse projeto, quando eu tive a ideia de contar histórias, é exatamente isso, de fazer com que nós nos lembremos que temos uma história. São momentos incríveis, muito que trazem, que faz com que a gente reviva isso, entenda de onde a gente veio, para onde a gente está indo. É esse o objetivo. É mesmo. Então, e para mim, essa história, né, que eu vou contar é uma história de uma época em que eu enfrentava alguns desafios e um deles era ir morar sozinha, sair de casa, logo depois que eu terminei a minha faculdade, né? Talvez com uns 22 anos, acho que foi nesse período. E essa história aconteceu mais ou menos com 25 anos. Então, eu fui morar no interior, na minha cidade natal, uma cidade muito pequena, Lençóis Paulista, lá próximo de Bauru. Você estava em São Paulo? Você morava em São Paulo? Não, eu morei em Sorocaba e fui para lá. Então, Lençóis é uma cidade muito pequenininha, né, de usinas de açúcar, de cana-de-açúcar, de usinas de açúcar. E aí eu fui morar lá, né? Eu resolvi, minha família é de lá, mas eu nasci só lá, eu não vivi, né? Eu tive uma infância até uns 5 anos, 7 anos lá só. Tá. Bom, enfim. Fui trabalhar na usina, né? Eu era, como eu falei, uma pioneira, porque eu estava na contramão, todo mundo queria trabalhar em São Paulo e eu fui trabalhar no interior, né? E mais do que isso, uma moça sozinha, né? Uma jovem morando sozinha numa cidade, então era motivo de muito assunto, né? Ficou falada, você ficou falada na cidade. Fiquei falada, as meninas ficavam, sabe, assim, eu ia para os bares, né, para fim de semana, quando eu não voltava para Sorocaba, era meio que, sabe, um olhar assim, né, nossa, de quem é, né? O que ela está fazendo aqui, por quê, né? Mas eu não me importava com isso, eu achava isso natural para mim, eu sempre fui uma pessoa mais livre com relação a comportamento, assim. Enfim, vivia
né, bem tranquila, assim, não tinha nenhum problema com relação a isso. Mas aí chegou na usina uma moça, até então eu morava sozinha numa casa pequena, né? Mas aí chegou uma outra garota também de Piracicaba, e ela era bióloga também, a Silvana, uma menina super gente boa, assim, a gente se deu bem logo de início, e ela também estava procurando um lugar para morar. Então nós decidimos morar juntas e procurar uma casa maior. E ali no bairro, em Lençóis, ali nos lugares, ali não tinha nenhum lugar que a gente falasse, tem perigo aqui. E fomos morar naquele lugar. Uma casa grande, nós tínhamos um mínimo para viver na casa, porque nós duas, quase todos os finais de semana, a gente viajava, voltava para as nossas casas, e aí a gente estava vivendo lá, e de repente, num dia, quando nós voltamos, a gente combinava de voltar no mesmo dia. Os nossos ônibus, Piracicaba e Sorocaba, chegavam meio que nos horários, então a gente se encontrava e voltava para casa a pé, e naquele dia a gente chegou e a nossa casa tinha sido arrombada, a porta do fundo. Então, assim, foi um susto, porque então, embora a gente quisesse, né, se sentisse forte, a gente era, né, assim, tínhamos medo dessa coisa de morar sozinha, das pessoas saberem que a gente mora sozinha. Então, tinham arrombado a porta do fundo e entrado na nossa casa. Então, foi, nossa, um susto grande, assim, uma invasão, e a invasão te causa insegurança, né? Porque depois não é só pela parte material, assim. Então, foi um momento bem difícil, porque nós não tínhamos vizinhos do lado, né? De um dos lados que a casa estava em reforma. E a outra pessoa do outro lado disse não ter visto nada, e, né, também não ter percebido nada. Não levaram muita coisa, que nós não tínhamos nada de muito valor, algumas coisinhas só, mas o mais difícil foi a invasão, assim mesmo, né, que a gente se sentiu mal. E aí, naquele, a gente ficou um período inseguro. Bom, sei lá, talvez 10 dias depois, isso já faz bastante tempo, então eu não lembro exatamente o tempo, mas estávamos nós, né, tranquilas em casa, a gente começou a ter um pouco mais de cuidado, tínhamos mandado fazer uma tranca especial para aquela porta. Aí, uma madrugada, tipo 3 horas da manhã, a gente acorda sobressaltada, com muitas batidas na janela, batidas e passos em volta da casa, que batiam na janela. E a gente apavorada, acordamos e a gente mal respirava, porque a gente não sabia nem quem era, nem por que era, mas eles batiam e chamavam, sabe? Não me lembro agora. A gente chamava o nome, chamavam e batiam. E aí a gente, com medo que eles arrombassem a janela do quarto, a gente foi para a sala, só que a sala não tinha, era vidro, não tinha cortina, mas não era um vidro transparente, aquele outro mais antiguinho. Sei. Então nós ficávamos agachadas atrás do sofá, porque eles punham a cara no vidro. Ai, então, que medo! Ai, que medo! Eu tô arrepiada aqui. Nossa, vocês não têm ideia do medo, Paulo, foi assim, muito. Imagina, a gente não respirava. E aquilo, para nós, demorou 1 hora, mas deve ter sido, sei lá, alguns minutos, porque eles rodavam em volta da casa, que era meio grande a casa. Batiam nas janelas, iam na cozinha, punham a cara na janela, vinham para a sala e nós agachadinha atrás do sofá, bem quieto, com medo que eles vissem vultos dentro, porque a luz da rua iluminava um pouco lá dentro, passava um pouquinho para lá. Sim. E foi assim, muito tenso. Foi um período, foi uma madrugada, né? Sim. Aí, de repente, depois de roda e roda e passos, não era uma pessoa só, eram homens e mais de um. Vários. E aí rodavam em volta e batiam. Gente, qualquer um que estava chamando, tinham acordado até, né? Porque não é possível. Só que tinha uma coisa que depois eu achei bem interessante, que a gente escutava barulho de cachorro, porque todo aquele barulho de madrugada, né, alguém batendo, parecia que alguém conhecia a casa ou se enganou de casa, alguma coisa assim. Bom, saíram, a gente ficou lá, a gente sentou no sofá. Vocês não abriram, ficaram lá quietas, aí parou e foi embora. A gente nem respirava, porque, bom, eles não podem saber por quê. A gente sabia que eles estavam procurando, de repente, né? E já tinha acontecido aquela agressão, aí ficamos sentadas no sofá até o sol nascer, e a gente ia cedo para trabalhar, a gente nem conversou a respeito, sabe? Ficamos lá, as duas morrendo de medo, que medo. Aí, bom, e agora? Bom,
o sol nasceu, a gente tinha que trabalhar, nós duas trabalhávamos na usina, era longe dali, assim, tinha que sair para tomar um ônibus. E aí, bom, demos volta na casa para ver se tinha alguma coisa, nada, né? Fomos, na tarde a gente conversa com a vizinha, porque ela deve saber, deve ter escutado tudo isso, né? Sim. Aí fomos trabalhar e foi assim, era muita história, então todo mundo ficava, né, no trabalho foi um auê, todo mundo ficava inventando coisas e tal. E aí quando a gente voltou à tarde, nós fomos até a vizinha, que a gente mal conhecia, porque nós ficávamos muito pouco tempo. Então conversamos com ela, perguntamos se ela não tinha escutado barulho. É. Não, nem marido Não? ela tinha filhos, ela tinha marido. Não, ninguém escutou nenhum barulho. Porque era muito alto, sabe? Ou era o nosso medo que fez tudo aquilo, ou era muito alto. À Nem noite cachorro... as coisas crescem, né? Eu falo que à noite as coisas ficam E muito grandes. medo, nossa, as coisas ficam, sabe? É engraçado que quando eu fui me lembrar dessa história, veio toda aquela emoção em mim, sabe? Meu coração meio que disparou, sabe? Assim, falei, nossa, eu lembro do toque na janela, sabe? Aquela, sabe a janela, essa tipo veneziana, que faz um barulhão? Eles batiam muito, para mim parecia aquilo, sabe? Que a gente acordou com esse barulho, assim. Então, essa emoção do momento, daquele dia, olha só, não me lembrava mais, mas me deu tudo isso de volta, sabe? Foi interessante reviver isso. E aí, a gente perguntou para o vizinho, nada, não ouviu, o cachorro não latiu, gente batendo, fazendo barulho, né? Sítio, tem um monte de cachorro, Claro, a mulher tinha o cachorro. Gente, o mistério está aí, que nós nunca mais descobrimos quem foi que bateu, nós nunca soubemos. A gente fica pensando, se não foi coisa da nossa cabeça, eu fico pensando hoje, sabe? Porque nunca, nós não vimos nenhum sinal, nenhum rastro ali, apesar que era calçada em volta. Assim, a gente viveu toda aquela emoção e de vez em quando a gente conversava sobre isso, né, Silvana? Será que realmente, o que será? Só que a gente passou a ficar muito preocupado com isso, sabe? Não era uma coisa que deixava a gente mais tão tranquila na casa, porque eventualmente uma voltava, a outra não voltava, a gente ficava sozinha, né? Aí a gente decidiu, então, arrumar uma outra casa, sair dali, morar do lado de uma pessoa que tinha uma casa que aí tinha gente o tempo todo, então era uma casa até menor, mas um pouco mais, a gente se sentiu mais segura. Mais segura, com certeza. Mas a história foi essa, que até hoje eu não sei se... Porque eu tava assim, gente, o que eu não sei o que foi. Sabe, a gente estava fazendo deduções. Talvez alguém que fosse pescar, sabe aquela história de madrugada, você vai chamar alguém para ir pescar, e aí alguém marcou e eles erraram de casa. Errou de casa. Por que a vizinha não escutou barulho nenhum e os cachorros não latiam, com todo aquele barulho, sabe? Então, e quantas pessoas, eram mais de um, mas eu não sei também quantos eram, sabe? Eles conversavam, assim, e até hoje, a gente, assim, se você me perguntava, não tenho a menor ideia. E era muito interessante, porque essa é uma das histórias misteriosas que aconteciam comigo, né? Lá nesse tempo, eu morei 7 anos lá. 7 anos. E de lá eu saí para vir embora para São Paulo, me casei, entrei no banco e vim embora para São Paulo. Então eu mudei radicalmente. Então, assim, fui para o interior e depois vim direto para São Paulo, que era uma outra coisa, né? Desbravar São Paulo para mim. Mas eu tinha muitas, assim, aconteceram muitas histórias e quando chegava o fim de semana ou a cada 15 dias que eu voltava para Sorocaba, a gente sempre fazia churrasco, reunia a família, os irmãos ainda éramos todos solteiros, e aí eu contava as histórias, eles morriam de dar risada, sabe? E essa era uma delas que eles falavam, vocês sonharam. Sonharam. Mas é que estava em duas. Se você estivesse sozinha, podia até ser, mas estavam as duas, né? Duas. Então, essa eu tinha me esquecido dessa história. Então, foi muito bom. Quando você me perguntou, eu falei, nossa, preciso lembrar de uma história minha, só minha, sabe? Que a gente tem muitas histórias, né, com os filhos, com o marido e com família depois, mas essa foi uma história muito, assim, individual minha e dela, né? Assim, uma história, uma vivência interessante. De medo, né? Quanto medo a gente passou naquele momento ali. Vão quebrar a janela, vão arrombar, vai, sabe? E assim, medo. Talvez se a gente tivesse se identificado, falando, não, quem que vocês estão procurando?
Tá meio medo de falar isso, falar quem está com vocês. Eu ia falar, não, estamos sozinhas. Lógico, e saber que tem alguém lá dentro, vai saber. Melhor nessas horas é melhor ficar quieto. Ai, Nadir, foi muito bom, porque é isso, é uma história. É uma história, essa história. Sabe aquele filme que acaba, você fala, acabou! Quem era, né? Quem era? Até hoje eu estou tentando descobrir. Adorei, foi muito bom, Nadir. Obrigada, adorei. Se você lembrar de mais histórias, pode voltar para contar, tá? Que a gente adora. E eu queria falar para quem está assistindo a gente, para curtir, comentar e compartilhar. Se você quiser que alguém saiba essa história e fique curioso também, como a gente ficou aqui, compartilhe, alegre o dia de alguém. E lá no YouTube você vai encontrar outros vídeos, mais histórias no meu canal, Paula Restituti. E se inscreve, clica no sininho para saber quando chegar uma história nova, você é avisado. E se você tem uma história que queira partilhar, que acha que é interessante contar, que você gostaria de eternizar, entre em contato comigo e vem contar sua história aqui pra gente. Beijo, Nadir. Obrigada. Você também, Paula. Beijo. Beijo. Ai, foi ótimo, adorei, Nadir. Não, e é legal porque eu não sabia a história, então eu fiquei assim, como assim você não vai contar esse final?